E quem será a igreja que passará pela grande tribulação? Os 144 mil. Para essa terceira opinião, é claro. Eu sou dessa terceira opinião. Também? Também. E alguém pode falar, Rodrigo, mas eu sempre ouvi falar que eram judeus. Para mim não são judeus, eu vou explicar por quê. Lembra que o Apocalipse é um símbolo. Sim. E como símbolo, tem que entender o símbolo como símbolo. O fato, por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa, mas João vê 7 espíritos de Deus diante da... É lógico que é simbólico, senão vou acreditar num politeísmo aí, né? 7 espíritos de Deus. É um espírito só representado pelo número 7, porque é o número da perfeição. O Messias, por exemplo, ele é ungido com 7 espíritos de Deus. Outro exemplo que eu poderia dar, as 7 igrejas do Apocalipse. Na verdade, é uma igreja cristã só. Mas ele divide essa igreja cristã em 7 igrejas para representar a plenitude da igreja cristã. Compreende? Entendi. Então, para mim, por que fala 144 mil judeus? Olha que, se eu pegar literalmente aqui, eu tenho alguns problemas. Primeiro, porque fala que o número é 144 mil. Será que é número literal? Segundo, não envolve judias, mulheres, só homens. Porque quando você vai para o capítulo 14, lembra que eu falei do quiasmo? Que está aqui, está no final? No capítulo 14 fala desses mesmos 144 mil e diz assim, olha, eu vou ler para você aqui, olha. Capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e do seu Deus. Ouvi uma voz como de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de harpa. Entoava um cântico diante do cordeiro. Ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil. E diz assim, esses são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Então, se eu entender isso aqui literalmente, os 144 mil só podem ser judeus que nunca se casaram porque são virgens. Então complica. E vou complicar mais ainda. Não podem ser 144 mil judeus. Porque judeu é quem é da tribo de Judá. Aqui fala que era 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Zebulun, 12 mil da tribo de... Só não tem a tribo de Dan aqui, só não tem Dan. Teoria, então. Então, para mim, é um símbolo. Paulo fala na carta aos Romanos que o Israel de Deus hoje é a igreja. Você entendeu? Ele falou assim, olha, Deus pode suscitar descendentes para Abraão dessas pedras. Então, embora eu, Rodrigo, tenha ascendência judaica lá no meu Pereira, por causa de cristãos novos que fugiram da Inquisição, independente disso aí, quando eu aceito a Jesus como Messias, espiritualmente, à luz do Novo Testamento. Um rabino ia achar isso aqui ridículo, o Ravissani não ia concordar com isso, nem o Rabino Ventura. Estou falando à luz do Novo Testamento. À luz do Novo Testamento, pelos padrões do Novo Testamento, eu sou descendente de Abraão pela fé. Os descendentes de Abraão, segundo a carne, são circuncidados. Os descendentes de Abraão, segundo o Espírito, são batizados. Entendi. Você entendeu? Então, para mim, aqui é a igreja. E por que 144 mil? Lembra que eu falei que o pessoal multiplica os números para poder dar um superlativo? Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? 7 significa o que mesmo, vamos lembrar? Perfeição. Então é como se ele perguntasse assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo de maneira perfeita? Jesus falou assim, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Mais que perfeito. Mais que perfeito. Perfeitíssimo, como diz o Chaves. Então aqui, o que são 144 mil? 12, que nós falamos que é o povo de Deus. Isso. Vezes 12, vezes 1000. Então o povo de Deus de todo lugar. E a prova maior que é assim mesmo, que o Apocalipse ele tem uma forma, lembra que eu falei da aula de hebraico? Você aprende primeiro isso, depois ele amplia, depois tem uma chave, né? Depois que ele fala de 144 mil, imediatamente ele fala assim, depois dessas coisas, eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações e povos e línguas de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras nas mãos. Então aqui ele amplia a visão anterior. Então para mim, esses 144 mil são aquela multidão de sinceros, judeus ou não judeus.